Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião. Dessa vez com uma nova estreia, o Law Talks, e trazendo uma convidada muito especial, Fabíola Meira. Fabíola Meira é sócia da Meira Breseguela Advogados, escritório especializado em direito das relações de consumo, doutora em direitos difusos e coletivos pela PUC São Paulo, especialista em direito das relações de consumo pela PUC São Paulo também, conselheira da Abrarec, diretora do Comitê de Relação de Consumo do IBRAC, coordenadora do GT de Desenvolvimento do Profissional de Compliance na OAB São Paulo, eleita em primeiro lugar entre os advogados especializados em relações de consumo pela Análise Advocacia, que é conhecidíssima, né? Recomendada pela LACA, Leaders League e Chambers. Então, só para vocês verem como a gente estreia o Law Talks com uma convidada especial desse jeito, já deixem o like, por favor, se inscrevam no canal e Fabíola, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Fernanda, é um prazer. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz. Bom, vamos começar então, Fabíola. Nós que agradecemos, né, a sua vinda aqui e já vou começar perguntando para você como é que foi o seu desenvolvimento de carreira, né? Poxa, para ser eleita em primeiro lugar entre advogados especializados em relações de consumo pela Análise, sem dúvida todo o seu caminho foi construído com bastante esforço, né? Então quero entender de você como é que começou desde o princípio, desde a faculdade Sim, até os dias atuais. sim, sou santista de nascimento e de time, e fiz faculdade em Santos e não tive direito do consumidor na faculdade. Eu tive uma aula de direito do consumidor e nessa uma aula eu me apaixonei pelo tema. Foi então que eu descobri que tinha uma pós-graduação na PUC, a COGEAI, em Direito das Relações de Consumo, e acho que um ano depois de formado, 2 anos mais ou menos, ou no próximo ano, eu me inscrevi nessa pós. E, para minha surpresa, continuei ali a pós, e quando eu era aluna da COGEAI, eu fui convidada pela professora Suzana, que era professora da PUC, para fazer o mestrado e para ser professora assistente no mestrado na PUC. E aí fui seguindo e o direito das relações de consumo me acompanhando até hoje, então foi a matéria que eu realmente me dediquei, me apaixonei e foi toda a carreira nesse tema, né, sempre focado para as empresas, sempre auxiliando as empresas, e era o que eu mais gostava, porque era a forma de eu como eu poderia auxiliar as empresas a tratarem bem o consumidor, né, como essas o que eu poderia desenvolver para aquelas empresas enquanto consultoria ou enquanto consultivo ou até no contencioso, num gerenciamento adequado ali do processo do contencioso judicial, para as empresas se defenderem adequadamente perante aqueles litígios de consumo. Sim, e lembrando para o pessoal que não é da área jurídica, nas relações de consumo, o consumidor é tido como hipossuficiente. Então, é bem mais difícil você advogar para as empresas e na parte de consultoria, na parte de contencioso, do que para o consumidor, né? Exatamente, né, e vulnerável e hipossuficiente, e as empresas ainda que têm o ônus da prova Sim. para demonstrar ali eventual excludente de responsabilidade, enfim. Então realmente eu tô nessa área há 20 anos, né, eu me formei em 2000, 25 anos. A gente via lá no começo aquela defesa civilista, e não a defesa focada nos direitos das relações de consumo. E aí que eu acredito que eu tenha me destacado na carreira, por conta de demonstrar para as empresas que a defesa tinha que ser diferente, a atuação tinha que ser diferente, a postura tinha que ser diferente. Você entendeu então que era precisava, fazer de uma forma diferente, até para o judiciário ter a melhor leitura da situação, não era uma relação cível comum, né? Exato. Legal. Você se formou e foi para um escritório de advocacia ou foi para empresa? Como é que foi a sua trajetória? Eu me formei, fiquei durante 2 anos em Santos ainda, trabalhando em Santos, depo em escritório, depois eu vim aqui para São Paulo, quando eu comecei a fazer a pós, aí eu passei a morar em São Paulo e trabalhar no escritório, depois eu saí e fui para um outro, e fiquei durante 15 anos nesse escritório. E quando eu entrei, o consumidor era junto com o cível, e eu falava assim: "Não, não, 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 a gente tem que dividir isso aqui". Sim. E felizmente o sócio, né, passei a credibilidade para ele para isso e a gente dividiu a área, então quem era da equipe cível cuidava só das ações, né, relação cível, e as ações de consumo que o cliente precisava dessa atuação na relação de consumo ficava sob a minha diretriz ali. Sim.
que é fundamental, né, quanto mais especializado você tem o teu time, né, mais focado e mais pormenorizada vai ser a sua atuação, as suas peças, né, se for no contencioso, a sua consultoria e etcétera. E aí 15 anos nesse escritório então. 15 anos nesse escritório, e aí veio a pandemia e um momento pessoal para mim muito difícil, muito complexo, que foi a maternidade, porque eu adiei a maternidade por conta de especialização, mestrado, doutorado, coordenar a área, ser apaixonada, dar aula, dei aula na PUC durante 15 anos também. Eu fui adiando a maternidade, então eu passava por um momento muito difícil de tentar engravidar, fiz tratamento para conseguir engravidar. Então era um momento pessoal de muita fragilidade e veio a pandemia. Quando eu completei 3 meses de gestação, veio a pandemia e fechou tudo. E era uma época que tinha um receio tão grande para Grávida. gravidez, né. Uhum. Imagino a sua cabeça como deve ter ficado naquela época, Sim, né. sim, foi terrível, foi muito difícil, acho que foi o pico, assim, emocional foi nessa fase realmente. E aí, com isso, ele nasceu em agosto, super saudável, uma gravidez super tranquila, felizmente. E aí começou a bater, eu brinco que foi uma loucura, porque aí começou a sentir esse momento de criar, de montar um escritório realmente, especializado e até dentro do que você colocou, né, do segmento de cada vez mais ser especializado, isso fez com que eu tivesse o desejo, o propósito de montar um escritório especializado em direito das relações de consumo. Todo mundo me chamou de maluca, porque falou: "Não, Fabíola, você precisa do cross-selling dos clientes, é muito mais fácil entrar um cliente, às vezes um cliente do tributário já está dentro do escritório", e eu: "Não, não, eu nunca acreditei nisso, eu acreditava que cada vez mais o escritório especializado, o segmento especializado, uma atuação focada naquele tema, naquele setor, seria para o cliente seria muito mais vantajoso, para o escritório eu não sei se é mais vantajoso, mas para o Cliente cliente, mais essa muito mais vantajoso essa atuação especializada. E aí, um ano depois, exatamente quando meu filho fez um ano, ele fez em 24 de agosto, eu montei o escritório dia 1º de setembro de 21. Então exatamente durante um ano, que é o momento que a mulher tem que mais se dedicar à maternidade e amamentação e licença maternidade foi um momento que eu estava construindo o meu escritório junto com o primeiro ano de vida do meu filho, então isso para mim é muito, assim, é muito significativo. Eu estava abrindo o CNPJ, eu estava estudando, nome do escritório, eu estava vendo logo, eu estava vendo o espaço, eu estava alugando espaço, eu estava indo visitar, conjunto comercial, então o momento que a mulher às vezes fica mais quieta no cantinho, menos trabalha, foi o momento que eu mais estava construindo na minha carreira. eu costumo falar muito em relação às mulheres que vocês são exemplos para todos nós, né. Não adianta a gente ter a falsa impressão que: "Ah, o mundo mudou, então tem um equilíbrio agora para os filhos, a mãe, o pai". Não tem ainda, gente, porque é a mulher que gere, é a mulher que dá de mamar. Os filhos acabam buscando mais a mulher, não tem jeito, por mais que nós homens nos, deixemos disponíveis, os filhos buscam mais a mulher, né. Tem toda a questão do puerpério, né, da parte de hormonal que muda completamente. Bom, eu nunca fiquei grávido, Sim, obviamente, mas você né, acompanhou a sua mas esposa. acompanhei minha esposa e, assim, e também li bastante sobre o assunto. Poxa, o corpo todo se modifica, né, para ter um ser humano crescendo lá dentro, então os órgãos vão para um lado, vão para o outro, você fica toda, né, e hormônios à flor da pele, quer dizer, nesse momento, né, que é o momento que talvez você precisasse muito mais ficar adstrita a isso, foi nesse momento que você decidiu: "Não, Sim, vou abrir uma história, sim. vamos ter, ao invés de ter um filho, É vamos ter 2, né, o meu filho biológico e o escritório", é isso. exato, exato. Cada maternidade é uma maternidade diferente, cada mãe materna de uma forma diferente, mas eu acredito que por eu ter tido muita dificuldade de engravidar, ter feito tratamento, ter tido um aborto antes, depois que ele nasceu também perdi 2 vezes, então eu me dediquei muito como se fosse um milagre, então eu amamentei até ele ter 2 anos e 2 meses, eu amamentei muito. Eu, por mais que eu tivesse uma rede de apoio, que eu tivesse ajuda, eu que acordava todas as madrugadas, mesmo que eu tivesse alguém ali para me ajudar, eu fazia questão de eu acordar, de eu amamentar, de eu acolher. Então foi um momento de muita entrega, tanto na maternidade quanto, pra criação do escritório. Nossa, bom, imagino o desafio que não foi, né. E o seu time?
né. Hoje vocês estão com quantas pessoas no escritório? No total, a gente deve estar entre 18 mais ou menos pessoas, 18, 20 pessoas, entre advogados, controladoria, a gente tem uma controladoria muito forte, né, que faz toda essa parte das publicações, protocolos, relatórios, analytics, inteligência artificial, BI, administrativo, financeiro, no todo a gente deve estar com 18, 20 pessoas, mais ou menos. Específico para direito a relações de consumo. Bacana isso, porque talvez quem eventualmente falou: "Poxa, mas é bom você ter uma gama maior para atender de ponta a ponta, etcétera", não conhece a grandeza que é a área de relações Sim. de relações de consumo, de novo, né, gente, foi o que eu falei, antes, principalmente para quem advoga para empresas, porque o risco é enorme, né. Uhum, exato. Então foi o segmento mesmo que a gente escolheu, e aí dentro do direito às relações de consumo a gente divide ali por setores econômicos, então eu tenho, equipes responsáveis pela saúde, equipes responsáveis financeiro, equipe responsável automotivo, então a gente vai dividindo por setor econômico. Legal. Entrando um pouquinho nesse papo então, mais específico das relações de consumo, qual que é a importância que você enxerga das áreas numa empresa conversarem com o jurídico? Então marketing, vendas, a parte de operações mesmo, administrativo, conversarem com o jurídico nas relações de consumo, porque no final do dia o risco acaba caindo no jurídico, né. Sim. É imprescindível, até a gente chama de compliance consumerista, quando isso começa a se organizar na empresa e precisa se organizar, né, que o compliance consumerista seria uma vertente do compliance. Então, das boas práticas, das políticas internas, da organização interna, da empresa em relação às normas, regulação. E também acompanhamento das ações judiciais. Um exemplo simples que a gente entende melhor essa integração das áreas, como é importante essa integração das áreas, por exemplo, mudou uma normativa de recall, por exemplo, em 2019 a gente teve uma alteração da normativa de recall. Se só o jurídico ficar com essa norma internamente, recebeu ali o informe e não falar para ninguém, não Engavetar? ou engavetar, eu falo assim: "Ah, tá bom, mudou, mas eu não estou fazendo recall agora, então não vou precisar". Isso pode ser um problema gigantesco, porque essa norma, por exemplo, ela traz que se você identificar um risco, né, uma possível periculosidade de um produto, você precisa comunicar à Senacom no prazo de 24 horas. Nossa. Então, se uma área ali, no setor de saúde, por exemplo, identifica que um produto possa ter uma periculosidade e Não não fala nada. comunica em 24 horas, e depois você vai precisar apresentar essa documentação, e identifica-se que passou 24 horas, você tem um risco de sanção gigantesco. Então, uma das vertentes é essa: olha, o jurídico ele precisa conversar, então saiu uma normativa, é produto ou serviço com periculosidade, quem que eu vou chamar? Já se reunir, já a gente chama dos POPs, né, dos procedimentos operacionais, já passar para todas as áreas, aí chamar a comunicação interna da empresa, comunicar aquilo, se for o caso, fazer um treinamento, ver com os parceiros, então quem são os parceiros diretos que vão atuar nesse recolhimento desse produto ou do serviço, por exemplo, do recolhimento do produto, quem que eu posso chamar, então tudo isso precisa estar integrado. É a mesma coisa o marketing divulgar uma campanha no Instagram sem falar com o jurídico, pedindo dados sensíveis do consumidor, por exemplo, para apresentar maiores informações sobre o produto, e o jurídico não é consultado. E aí você pode receber uma notificação, um auto de infração, tanto da NPD quanto de um PROCON, de um órgão de proteção e defesa do consumidor, uma reclamação no Reclame Aqui, e a empresa nem está sabendo, já está com a reputação ali, prejudicada, sem nem saber que essa campanha ia sair, Pois né. é. E às vezes falam: "Poxa, o jurídico não é uma área de resultado". Bom, tem jurídicos que são de resultado mais fácil de você enxergar, mas quando você evita uma demanda, no final do dia você está entregando o resultado, mas na outra ponta da conta, né, Hum, não deixando com que debite o lucro e no final do dia o resultado final do lucro se dá por conta disso. Você exato. conseguiu evitar demandas e muitas vezes podem ser demandas milionárias, né. Sim. As multas de PROCON, né, dependendo do porte da empresa, podem chegar ali a 12, 13 milhões de reais. Então, se você tem um compliance, se você tem um preventivo adequado, mas um compliance mesmo, não só no papel, Sim. um compliance com treinamentos contínuos, com essa comunicação da regulação, da atualização da regulação, você consegue, além de evitar essas sanções, também ter um time que, se identificar algo, correr, buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, levar o problema, se colocar à disposição, ter o diálogo e não simplesmente falar: "Ah, se eu receber uma sanção aqui, depois eu me defendo", porque muitas vezes,
não dá mais tempo. Então é sempre importante seguir ali a política nacional das relações de consumo, de ter essa harmonização, inclusive com os órgãos, esse diálogo com os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Até na eventual sanção, por exemplo, porque às vezes você não consegue 100% das vezes, né, mitigar 100% dos riscos, mas na eventual sanção, se você tem toda uma área estruturada de compliance, isso serve como defesa também, Com certeza. não é isso para diminuir a penalidade Sim, eventualmente, né. esse programa de compliance, sim, muitas vezes vai servir como atenuante. Sim. Voltando um pouco agora para o seu desenvolvimento de carreira, etc, que você falou bastante da parte profissional, mas você também tem uma carreira acadêmica grande e de Sim, outras atividades, né. sim. Parece um polvo aqui, eu estava olhando, poxa, diretora especialista, diretora das relações de consumo do IBRAC, por exemplo, coordenadora de GT de desenvolvimento profissional e compliance da OAB. Como é que você e mãe, né, como é que você se divide entre dono de escritório e todos esses trabalhos extras do seu tempo? Primeiro que eu gosto, né, não adianta acho que ser convidado se você não gosta ou se você quer só o cargo, né. Se você quer só o cargo para colocar no LinkedIn, isso já sai errado, né, já É. começa errado. É. E até o convite, né, hoje, eu tô como conselheira da Abrarec, mas na época que eu estava grávida, que eu fui convidada para ser presidente da Abrarec, e eu falei: "Não, imagina, tô grávida. Como assim? Eu tô grávida, pandemia, como você e eles, né, fizeram questão com que eu assumisse a presença da Abrarec, então também foi um grande presente. E a diretoria também do IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Consumo, Comércio e Concorrência, é um instituto, muito, assim, muito reconhecido, de grande renome nacional e internacional. Também, na primeira vez que fizeram um convite, falaram: "Ah, você tem interesse em ser diretora?", eu já participava do comitê. Eu falei: "Não, imagina, estou montando escritório, não quero, não quero". E aí acabaram me convencendo, e aí eu fiquei 2 anos, fui eleita por mais 2 anos e encerro, esse é meu quarto ano, na diretoria do comitê do IBRAC. Então são vários escritórios de advocacia que são associados, nós nos reunimos mensalmente em reuniões, antes eram só presenciais, agora reuniões híbridas, e a gente discute as principais questões do direito das relações de consumo, a gente participa de consultas públicas, então é um trabalho bem interessante para estar sempre por dentro dos grandes temas do direito das relações de consumo. Atualizado, né, não só pesquisar jurisprudência, mas de fato conversar com as pessoas que vivem o dia a dia, né. Sim, exato. E todo ano a gente lança um livro, né, do IBRAC, um livro do comitê. Esse ano vai ser sobre, os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor que a gente vai tratar. Aí, como acho que o pessoal sabe que eu gosto, né, de estar dentro das comissões, dos comitês e acabo me engajando mesmo nos temas, não consigo, assim, nunca fui de ficar parada esperando as coisas acontecerem ou eu sempre gostei, então dei aula na PUC durante 15 anos, fiz o mestrado, doutorado, depois fui convidada para ser professora assistente lá no mestrado também para auxiliar a professora Suzana no mestrado, então eu nunca dizia não, mas assim, é cansativo, mas ao mesmo tempo é incrível, assim, é É incrível, gratificante. é muito gratificante. Eu E saí quem da mais faz, Fabiola, acaba arrumando mais um espaço na agenda, é impressionante. Quando você conhece uma pessoa que faz muito, é porque de fato ela vai colocando, mas é o perfil dela e acaba dando conta, acho que Deus ajuda também, né. sim, sim. E aí até esse GT de compliance da OAB, no final do ano passado, uma amiga me chamou e falou: "Ah, vamos tomar um café, eu quero te fazer um convite". Aí ela Ah, falou: "Você topa ser coordenadora do GT, de desenvolvimento do profissional de compliance, né, para a gente treinar essas pessoas, dar palestra e trazer convidados para falarem sobre o tema dentro das empresas?" Eu falei: "Topo, topo". Então tá sendo o mais novo desafio é esse, agradeço a Adriane imensamente pelo convite, e tá sendo uma delícia também participar desse GT. olha, Fabiola, eu presidi a comissão de estudos em infância e recuperação judicial da OAB de Campinas por 9 anos. E a ideia é quando eu assumi em 16, eu acabei de encerrar o ciclo em 24, né, mas quando eu assumi em 16 foi colocar Campinas no circuito, mas também, promover a melhora do ambiente institucional, né. Exato. Então eu acho que vocês também seguem o mesmo caminho. Poxa, você entende as dores, né, da área, e por isso que naturalmente acaba se envolvendo com esses órgãos, esses institutos acadêmicos inclusive, para conseguir melhorar o ambiente, imagino que seja isso, Sim, né. com certeza. É porque com os profissionais bem preparados fica mais fácil para todo mundo, né, para todo mundo, tanto para as empresas, consumidores.
Ainda mais a gente tem visto aí uma leva de litigância abusiva, com ações mal formuladas, com questões de captação de clientela de forma ilícita, então o profissional ele precisa estar preparado até para não cair numas situações como essa. Sim. E outro ponto também importante, né, por mais que nós trabalhemos em áreas muito especializadas e com grandes faculdades, etcétera, é difícil uma mão de obra qualificada, né. Então, quanto mais nós acabamos promovendo esse tipo de discussão, de eventos, ou trabalhos focados em institutos, melhor a gente vai também formando as pessoas que têm interesse em trabalhar na Sim, área, né. certamente. No escritório também a gente tem essa grande preocupação, além da questão do incentivo acadêmico, a gente sempre promove também encontros, ali eu mesma, né, a veia professora, Sim. chego ali: "Olha, a gente vai falar sobre esse tema", e a gente estimula os próprios advogados também trazerem temas para tratar internamente, pra todo mundo levar. Não, quando você é professor, isso ajuda muito, porque Hum. você tem uma capacidade melhor de passar o conteúdo e consegue também identificar os talentos, né. Sim. Você tem no escritório alguns que foram alunos seus? Não, já tive oportunidade de ter, atualmente não tem ninguém, mas eu brinco que eles são os meus alunos. Assim, bom, os do próprio escritório, que tem uma professora dentro, né, em Sim. casa. E me fala um pouquinho, entrando um pouquinho no tema da liderança e dos desafios da liderança feminina no Brasil e no mundo, né. Que você entende como o principal desafio para as mulheres, para chegarem nessa situação de referências, autoridades e se manterem, com o respeito que é mais do que devido, né. E fala um pouquinho das dificuldades, porque de fato a gente percebe, e não dá para entender para quem não faz diferenciação, mas ainda existem pessoas que fazem esse tipo de Sim, diferenciação, não faz o menor sentido, mas enfim. sim. Eu não sei se foi sorte ou não, mas eu não tenho uma história para contar, assim, não vou dizer de preconceito ou de dificuldade imposta, por mais que os escritórios anteriores que eu tenha atuado, eh são escritórios que tinham uma liderança masculina, eu nunca me senti menor ou prejudicada por isso. Não sei se pelo meu perfil, se pelo perfil do escritório ou pelo perfil dos 2. Então eu sempre tive essa possibilidade de me colocar, de ser ouvida, de assim, seguir o que eu falei ou não é outra situação, mas sempre tive essa possibilidade de falar, de me colocar, né. Nunca foi um problema de: "Ah, ela é mulher, não vai ser ouvida ou não vai ser líder", nada disso. E talvez por eu não acreditar que isso fosse um problema, sabe aquela coisa? Ninguém falou que era difícil, que aquilo era um problema, então eu ia Não fazendo. sabendo que era impossível, ela foi Não lá e fez. sabendo se era impossível, que alguém ia falar: "É mulher", então eu fui construindo tudo isso, né. Também não sei se tem relação com sempre ter visto minha mãe trabalhar, minha tia trabalhar, minha avó trabalhar, e ter um pai que sempre me incentivou muito a trabalhar, e não, ele nunca falou assim: "Ah, não, você vai casar e ter filho", nunca foi, machista em relação a isso. Pelo contrário, todas as minhas decisões de vir para São Paulo, de montar o escritório, de tomar decisões, assim, maiores, ou: "Pai, isso aqui não tá legal, eu vou sair desse emprego, vou para cá", ele sempre me apoiou muito. Então eu não senti talvez aquele receio, aquele medo da mulher trabalhar, da mulher empreender, da mulher liderar. Um outro ponto também que eu acho muito importante, que é um desafio para a mulher que não tem isso, então tudo isso que eu tive, que a mulher não tem, é um desafio, é muito difícil. E um outro ponto também é o apoio da família. Eu tenho muito apoio do meu marido para trabalhar. Fundamental. Eu tive muito apoio do meu marido para montar o escritório. Então eu sou muito grata também em relação a isso. Porque se eu tivesse um marido machista, um marido que achasse que a mulher tem que ficar dentro de casa, que reclamasse se eu tivesse que dar aula até 10 da noite, se reclamasse de uma reunião que eu fosse 8 horas, se reclamasse de eu estar aqui, as coisas seriam muito mais Com difíceis. certeza. Então existem esses desafios de como é a estrutura familiar da mulher antes de casar, se tinha apoio do pai, se tinha apoio da mãe, se o modelo da mulher era da mulher trabalhando, era da mulher dentro de casa, se o pai apoiava o trabalho ou não apoiava, se o escritório que trabalhou anteriormente era um sócio que, tipo, ignorava as sócias mulheres, as mulheres, ou era um sócio que ouvia, que colocava para sentar na mesa, apoiava, levava numa reunião, e o marido dentro de casa. Então, realmente, ainda é uma realidade, os maridos que não aceitam, que não querem, que reclamam, que acham que é melhor a mulher estar dentro de casa
do que sai mais barato a mulher tá dentro de casa do que a mulher Hum, tá trabalhando. Então eu tive, não sei se é sorte ou se foi uma coisa foi puxando a outra, sabe. eu É, acho que na história de vida, né, sim, você falando da sua história me reportou bastante a minha. Eu também tive uma mãe que trabalhou muito, meu pai, entendia que isso era fundamental, né, então talvez a visão hoje, por exemplo, as minhas principais lideranças no escritório, na empresa, são femininas, né, e são fantásticas. Talvez por essa história de família, e nesse momento do mesmo jeito, minha esposa também trabalha, também incentivo, né, enfim, eu acho que sim, é o natural. Tanto que quando se escuta esse tipo de preconceito: "Mas como?". Como não? uhum, Existe ainda. E para as advogadas mais novas, que você, eh eh, pode dar de conselho sim, para se chegar num nível de liderança sim. e etcétera? A gente ganhou um prêmio, um reconhecimento ano passado da OAB São Paulo, selo bronze de escritório que incentiva a mulher advogada. Então, quando eu fui montar o escritório, eu chamei a Milena e a Letícia, que eram as advogadas que estavam comigo há mais tempo, e as convidei para serem sócias, né, para estarem ali junto comigo nessa liderança. Então são 3 mulheres, São 3 3 sócios. mulheres, 3 Legal. sócias, isso. Então com isso já tem o DNA feminino ali nesse olhar. Então o olhar em relação à mulher, o olhar em relação ao outro, a gente acaba tendo isso genuinamente, de forma orgânica, sem necessariamente seguir ali políticas que são impostas. Sim. Então foi o primeiro ano que foi lançado esse selo na OAB ano passado, e nós, assim, aplicamos, você precisa responder e trazer evidências de uma série de medidas, de práticas que você tem dentro do escritório, e a gente recebeu o selo bronze e obviamente a gente, trabalha cada dia mais para estar no selo prata, no selo ouro, né. Então eu tento desenvolver nas meninas, elas são super jovens, eu tento desenvolver, principalmente na Letícia e na Milena, essa liderança, que é um grande desafio, principalmente quando a gente fala de uma geração mais antiga para a nova geração. Sim. Então eu sou da geração que eu não podia usar sapatilha para ir no fórum, tinha que ir de salto alto e olhar 300 fichas e pedir cópia do processo lá e esperar vários dias e anotar. Quando eu conto para eles que a gente ia colocar página um tracinho, página 2 página 3 para tirar cópia, eles falam: "Não, não é possível". Tipo, hoje em dia eles sentam, apertam, entram no sistema e o processo tá inteiro ali. E não, elas não eram, o meu sócio fala muito isso, acho muito engraçado, o Felipe. Eh, a gente já pegou algumas situações antes até porque agora é tudo digital, graças a Deus, mas a gente pegou a transição, né. E fala para o estagiário: "Ó, você não é estagiário de fotografia". Que assim, o que que tá escrito na petição? "Ah, não, mas eu trouxe a foto para você". "Não, mas eu não quero a foto, eu não quero a luz da, eu não vou analisar a luz da foto. O que que Sim, tá escrito aí?". Pô, a gente pegou uma fase de anotar sim. na mão, Anotava. e até o início dos scanners que não escaneavam direito, eram horrorosos, não tinha como, era tudo na mão, né. Terrível, terrível. Então tem essa questão geracional, Sim, né. E aí o que que isso acaba trazendo? Eles são muito mais imediatistas, então eles querem ser coordenadores logo, eles querem liderar logo, só que eles não passaram por uma fase importante, que é exatamente essa, é entender o processo, é é entender, como ser primeiro eu acho que para você eu não gosto de falar mandar, mas para você, liderar, pedir, enfim, você precisa saber obedecer. sim, E você precisa ter uma segurança técnica muito grande, porque não adianta eu falar para você: "Olha, você precisa fazer assim", se eu não souber fazer assim. sim. Então essa fase, eles querem pular muito já de fase para isso, então tem um trabalho de você, eh, demonstrar que precisa ser paciente, precisa são passos, né, uma escadinha que você vai galgando, não adianta você já querer só revisar peça sem começar a fazer ela do zero. Exatamente, se você não souber fazer, como é que você vai Se você não conseguir souber como revisar, né. construir. Então tem isso, tem a questão emocional também, por eles quererem as coisas muito rápidas, por eles não terem muita paciência, por eles quererem muito feedback, toda hora feedback, mas o feedback eu penso que ele é diário, Diário. não é necessariamente numa data no mês que você sentar e falar: "Olha, X, Y, Z", são nas condutas diárias, ali no que você vai orientando diariamente. Então eles são muito imediatistas, então a liderança passa por um grande desafio e meu principal desafio é o que eu quero me aprimorar, o que eu, né, sempre diariamente é nessa gestão e na liderança das pessoas, para que eu consiga entender essa geração, me adaptar a essa geração, para que eu consiga extrair deles o melhor e que eles também pensem que eles estão dando o melhor deles para eles crescerem. Sim. Então é um desafio
principal é a questão da geração. É uma geração, que eu acho que tem que se conscientizar que existe um processo, né, às vezes até pensam: "Poxa, mas na verdade tá abusando do trabalho". Não, na verdade você tem que passar por um processo para naturalmente você ir ganhando competências, ferramentas para sim mudar de passo. Também sou completamente contrário a escritórios que mantêm as pessoas estagnadas, isso é horrível, Sim, né. Você tem que ter um plano de carreira, um planejamento de cargos e salários, feedbacks são importantes, pode ter o feedback sim, estruturado, semestral, anual, mas principal que você falou muito bem, Fabíola, assim, não existe minha visão, não existe um momento oportuno para você dar um feedback. O momento oportuno é aquele momento. Você fala: "Não, vou esperar um pouquinho, daqui a um mês eu", não, você tem que falar naquele momento que no dia seguinte pode cometer o mesmo erro, etcétera. Então, esse tipo de feedback eu acho importantíssimo, né. sim, exato. Para o futuro, o que que você pensa em visão de futuro, primeiro, o escritório, né, aonde você enxerga o escritório daqui a 5, daqui a 10 anos, e a sua carreira também, Uhum. de repente, não sei, todos esses pratinhos que você, empilha, você imagina estar empilhando mais ou não? Enfim, o que que você planeja para você nos próximos 5, 10 anos? Quando eu pensei no escritório, eu só pensei assim: eu tenho faturamento, eu tenho clientes, eu tenho equipe. E eu achava que bastava isso, né, tipo, agora não, assim, a gente vai completar 4 anos, dia 1º de setembro, agora de 25, e eu falei: "Não, espera aí, a gente precisa de um planejamento estratégico, a gente precisa de um planejamento orçamentário", então, a gente fazia ali algumas reuniões e achava que aquilo era um planejamento estratégico, né. A gente rascunhava um planejamento estratégico. Mas agora a gente está profissionalizando ainda mais essa questão do planejamento estratégico, de uma coisa bem uma governança bem planejada e não só tomando as decisões ali conforme as coisas vão acontecendo. Então para o escritório, manter e melhorar ainda mais o planejamento estratégico, aperfeiçoar muito a questão da tecnologia. Então a gente está falando dos estagiários, a inteligência artificial, não adianta ter inteligência artificial com um estagiário que não sabe o que é a resposta, né, ou vem uma resposta que ele não estudou, Opa, ele não não é isso, sabe. não era isso, Então, pelo amor de pode até estar certo, não necessariamente está errado, mas dentro do contexto que vai aplicar, dentro do segmento econômico que vai aplicar, não tem nada a ver, você pode até Sim. prejudicar o cliente. E aí, também com a inteligência artificial, eu acredito que a forma de cobrança vai ser ainda mais complexa, mais desafiadora. Porque se antes você fazia um parecer que você demorava 8, 9 horas, que você cobrava do cliente 8, 9 horas, uma estimativa de 8, 9 horas para um parecer, hoje o cliente sabe, ele tem a inteligência artificial também na empresa, e ele sabe que você não vai demorar 8, 9 horas. O máximo que vai acontecer, o cliente vai fazer essa consulta prévia à inteligência artificial e vai pedir para você revisar. Uhum. Então, a gente vai ter que se reinventar Sim. para como que a gente vai, manter um faturamento quando normalmente, deliberadamente, você vai ter menos horas para analisar um processo. Por exemplo, se você recebia um processo de 2.000 páginas que você ia analisar, você demandava muito mais horas. Hoje a inteligência artificial te ajuda a analisar isso muito mais rápido. Então, obviamente, se você é parceiro do cliente, se você é um cliente que um escritório que o cliente te admira, obviamente ele sabe que você vai cobrar, uma análise de menos horas, né, se você está cobrando ali num consultivo, alguma coisa. Então você precisa se reinventar. Então você precisa ter muita tecnologia, mas você precisa que as pessoas saibam usar essa tecnologia de forma adequada, né, porque senão não vai adiantar nada o estagiário ali fazendo uma pesquisa e te entregando algo se ele não pesquisou minimamente, Sim. né. Então tem essa questão do planejamento estratégico, investimento em tecnologia, investimento também nas áreas administrativas e financeiras, justamente para você adotar as melhores práticas nesse relacionamento com o cliente, as melhores propostas, você conseguir conciliar ali o melhor preço para o cliente dentro do que é o mínimo que você consegue, trabalhar, dentro do que você tem de estrutura. E em relação à minha carreira, eu não quero parar tão cedo, eu brinco que eu não vou me aposentar tão cedo, com certeza, e eu tenho buscado muita mentoria. Então eu fui eleita para participar como mentorada da Grant Thornton no ano passado, esse ano a gente está na final da Ernst Young, então sou uma das profissionais que estou ali na final, a última fase agora no dia 25, 26 de junho.
eu espero passar e ter esse grande presente, essa oportunidade de ser mentorada pelas consultoras da Ernst Young, então eu tenho buscado muita mentoria, principalmente na área administrativa, financeira, gestão e liderança. Sim. Tenho, também estou mentorando, o IBRAC abriu uma frente para mentoria dos diretores mentorarem, estudantes, então estou mentorando uma estudante e isso também me traz muita alegria, eu tento aprendo, assim, a vivência das outras pessoas, a realidade das outras pessoas, o plano de vida de outras pessoas, então isso tem sido bem interessante. Não quero parar de dar aula, obviamente, hoje eu não dou aula mais fixa na PUC, né, como eu dei durante 15 anos, mas eu dou algumas aulas esparsas em algumas universidades que me convidam. E participar sempre dos grupos de discussão, não vou parar nunca, o IBRAC eu saio agora como diretora, mas pretendo continuar enquanto o IBRAC existir, Uhum. a ABRAREC também estou sempre à disposição para ajudar, a OAB agora com esse convite da comissão de compliance também foi um grande presente, e porque eu não consigo ali ficar parada. E claro, sempre melhorar, sempre estar na linha de frente do escritório, na excelência, na técnica, que foi isso que nos trouxe até aqui, né, foi isso que nos deu o primeiro lugar. Sim. E nos convites futuros que surgirão, com certeza, porque não são só esses 3 institutos que a gente falou agora, né, mas a OAB certamente são outros, né. Eh, bom, e em relação à família, Uhum. né, tirando um pouco a Fabiola profissional, porque poxa, já deu pra ver que são várias vertentes aqui, né. Mas a Fabiola mãe, a Fabiola esposa, que você enxerga para daqui a 5, 10 anos? A gente queria muito ter o segundo filho, mas a gente não conseguiu, Deus nos deu só um presente que eu sou grata todos os dias, então eu não consegui engravidar, consegui, mas perdi. Então isso é uma dor, assim, mexe um pouco com a gente essa questão, mas assim, eu sou muito católica, rezo todos os dias para que isso não seja um problema para o Mateus ser um filho único e que a gente também não supra demais essa coisa de ser filho único, que a gente sempre tem ali o equilíbrio, Sim. pra gente não ficar muito em cima, né. Ele tá com quantos anos? Ele vai fazer 5. 5 anos. Enquanto o escritório faz 4, ele completa 5, exatamente 1 ano de diferença. E, enfim, é o dia a dia, é esse apoio do meu marido que com certeza é o que ajuda. Ele também é da área ou Não, ele não é da área, maravilha? não é da área, não tem nada a ver, ele tem uma empresa de móveis sob medida, que é enfim, que ele é aquilo que a gente estava falando, né, para você montar um negócio, para você liderar, você precisa entender do negócio, Sim. e que é a especialidade dele, então acaba complementando muito, né, essa visão dele de empresário, essa visão, do dia a dia, da gestão, ele Ele me te ajuda também? muito, sim, me ajuda muito. E o Mateu, a gente tem tentado dar o melhor para ele, mas não o melhor materialmente, né, o melhor numa formação, porque como nós fomos pais mais velhos, a gente tem muito medo de faltar cedo. Então a gente tenta, colocar com que ele seja o melhor ser humano possível, que ele faça a parte dele, que ele respeite os outros, coisas simples, assim, a gente não deixa ele sair do prédio sem dar bom dia para todo mundo, Ótimo. sem respeitar, sem quando ele acorda em casa para cumprimentar as pessoas, enfim. Então coisas simples no dia a dia para que ele seja, o melhor ser humano possível e que se a gente estiver longe, a gente olhe lá de cima e esteja tudo bem, que a gente tem orgulho. A nossa geração, estendeu um pouco, né, demorou um pouco mais pra ter filhos, né, a gente conversa, minha esposa conversando bastante sobre isso, e poxa, eu gostaria muito de ser avô, mas não sei se vai Exato. assim, nas condições normais de temperatura e pressão, inclusive, que eu não quero ser avô muito cedo. Sim, Vai sim. também isso de esquecer. Cuidado com o que pede. Exatamente. Que pede. Mas, a gente fica com essa preocupação mesmo, né, de formar da melhor forma o Sim. ser humano, e é um desafio muito grande hoje em dia, né. Muito grande. E como foi muito difícil, né, foi um tratamento longo, etcétera, a gente é muito consciente em relação à nossa presença, Sim. com ele, a gente dá o melhor para ele, o melhor, assim, repito, não o material mesmo, Da né, mas a presença. nossa presença, a nossa presença, a educação. Eu estudei em colégio de freira, super conservador, super, rígido, então às vezes eu chego em casa cansada, ele tem lição de casa para fazer,
faço questão de fazer com ele, de explicar e compro livro diferente, aí todo mundo: "Não, calma, ele tem 4 anos", eu falei assim: "Não, mas tudo bem, mas ele tem que completar aqui, ele tem que entender, tem que fazer". Então essa questão da educação também, do esporte, a gente se preocupa muito com a questão do esporte com ele, mas é o dia a dia, mas a gente nós somos muito gratos, né, Poxa, um grande presente, pelo né. presente que a gente teve. Foi bem difícil, foi bem desafiador, enquanto casal foi bem desafiador essa Essa questão. essa tentativa E seguida, etc. e então ele Também hoje é muito comum, é né, muito comum, e a gente só sabe que é muito comum quando quando a gente passa, porque as pessoas não falam disso, então é muito difícil, as pessoas assumirem. Acho que hoje as mulheres têm falado mais, sim, mas antes, às vezes, a mulher ter o filho depois dos 40, ela não falava que era por tratamento, ela não falava como, né, tinha um pouco de vergonha de falar isso. Eu sempre falei isso abertamente, até com forma de tentar ajudar outras mulheres. quem passa por isso também, né, Sim, porque sentir. se a mulher ela não entra se ela não se aprofunda no tema, o que que acontece? Ela só sabe que eu tive que eu engravidei com 40, 41 anos. Tá, mas ela não sabe que foi tratamento. Então ela pode acreditar que é normal, Não, que ela tudo pode bem. esperar até os 41, 42 anos. É claro que acontece, eu tenho amigas que engravidaram com essa idade naturalmente, mas não é a regra. Sim, Então se a gente não falar nesse assunto quando eu tinha 30, 32, não se falava abertamente sobre isso. Talvez eu tivesse congelado meus óvulos antes, sim. se essa conversa fosse abertamente falada. E Então é algo que se tem falado mais, tem prestado mais atenção em relação a isso, e eu nunca tive vergonha de falar, o preconceito de falar, pelo contrário, eu sempre quis falar para que outras mulheres também pensassem em relação a isso. é uma forma empática, inclusive, tanto sua Sim, perante elas, como elas também podendo, sim, modelar o que você fez e sim, etcétera, né. exato. E voltando um pouquinho na questão da parte empresarial, você e seu marido conversam bastante sobre isso em casa? Sim, Que a bastante. nossa faculdade não deu Hum, base nenhuma não, pra gente, né. zero, Faculdade de direito é complicado nesse aspecto. base nenhuma. O primeiro DRE do escritório, eu falei: "Thiago, pelo amor de Jesus". Não, só não falei que bicho é esse, porque ele já tinha me falado: "Ó, você vai montar um escritório, cadê o DRE? Primeiro você faz uma estimativa aqui antes de fundar, pensa, faz, né, fazer um exemplo aqui de DRE se o escritório já fosse hoje, vamos fazer". Então eu já sabia o que que era, mas eu sempre ele é bem parceiro em relação a isso, tem ajudado Ah, bastante. isso é ótimo, porque poxa, eu acho que na nossa faculdade, por exemplo, nós deveríamos ter contabilidade, nós deveríamos ter marketing, nós deveríamos ter gestão de pessoas, né, gestão financeira, Sim, mas não é só a faculdade de direito não, acho que é um problema geral da formação superior, pelo menos aqui no Brasil, eu não vejo muitas grades, envolvendo esse tipo de assunto que é fundamental, como também aí voltando para não superior, né, o ensino básico, também eu acho que tem que ter cada vez mais frequência a parte de educação financeira, a própria parte de educação social inclusive, né, enfim, matérias mais úteis para sim. os alunos de todos os níveis, né. Até porque a inteligência artificial tá ali, Tá se ali. eles quiserem saber alguma coisa, não vai ser mais na faculdade, vai ser com a IA que vai apresentar a resposta para eles, do que na nossa época eu pegava 3, 4 livros para tentar entender o que, né, determinada tese, responsabilidade civil pela guarda de animais. Você pegava ali 4 ou 5 livros para tentar entender qual doutrinador falava isso. Agora se ele jogar na IA, vai responder, vai trazer tudo, vai rapidamente ali de forma objetiva. Então essa questão humana e o financeiro, essa gestão mesmo, essa liderança que vai ser o grande diferencial do profissional. É por isso que estou lá como mentorada, e me esforço e leio e faço ali as reuniões de planejamento estratégico com o maior prazer, assim, para aprender cada ponto, cada linha, cada coisa, realmente. Legal. E hobby? Fala um pouquinho pra mim de hobby, Fabiola. Meu Que você maior gosta de hobby fazer? era a corrida. Legal. Mas eu tenho condromalácia, então condromalácia você perde a cartilagem do joelho, então você sente muita dor para correr, né, então eu já corri 3 meia maratonas, maratona eu nunca corri, mas já corri 3 meias, O que é uma meia maratona? 21, 21 21 quilômetros. poxa, é A quilômetro, hein? 21 é bastante. E era a minha maior alegria, assim, a corrida, mas infelizmente não
Eu não consigo mais correr, assim, longas distâncias. Tô tentando voltar, fortalecendo bastante, fisioterapia, exercício, né, mas não conseguirei mais, nem a ideia nem é mais tentar fazer os 21, aí o que o médico falou pra mim: "Tenta correr 3, 4, 5, que você vai correr para o resto da vida. Se você tentar Ótimo. 10, 20, você nunca pode ser que não corra mais". Então meu hobby era esse, e hoje eu faço exercício todos os dias, tento fazer todos os dias, sem isso eu não consigo sobreviver. Sempre gostei de fazer exercício, numa musculação, a caminhar numa bicicleta, pilates, que eu amo pilates. E ajuda mu você faz no começo do dia ou Eu faço de manhã, eu também. faço de manhã, Ajuda faço de tanto pra você ativar, né, poxa, sim, depois disso não é nem muita gente fala assim: "Ah, tá pago", não, não é isso. Você ativa você mesmo, você sim. acorda melhor, você fica mais disposto e vai para Sim, o dia, né. exato. Hoje, engraçado, hoje pela manhã na academia do prédio, tinha acho que 4, 5 mulheres, aí chegou um vizinho, né, falou: "Nossa, as mulheres desse prédio estão dando exemplo, segunda-feira nesse frio, toda a mulherada aqui". Tô colocando a gente no bolso, até em tudo, né, na academia também. Então isso realmente eu só não vou realmente quando não tem condições. Meu filho ainda acorda de madrugada, eu ainda, dou assistência para ele de noite, ele ainda tem que estar na fase dos pesadelos, tudo isso. Então ainda acordo, mas sempre, assim, só não vou se realmente se a gente tivesse marcado aqui 8 da manhã, tivesse marcado muito cedo, tivesse uma reunião, aí eu não vou, mas tento fazer o exercício, não mais a corrida, mas o exercício todos os dias. E ainda quando sobra mais alguma coisa, é brincar com ele, ficar com ele, viajar, a gente gosta bastante de viajar. Meu marido comprou um sítiozinho agora e a gente tá na fase de arrumar, de ver grama, de colocar. Então agora o hobby tá sendo Tô um pouco sem problema, vou fazer uma obra. eu penso assim, é mais ou menos assim, não tenho quase nada pra resolver, Onde vou fazer São Luís Paraitinga, Ah, que perto de São Luís maravilha. Paraitinga, é. Então aí agora o novo hobby é ver o que que a gente vai bater ali, o que que a gente vai fazer no sítio. É que nem carro antigo também, né, "Pô, tô sem problema, vou comprar um carro antigo aí pra encher minha cabeça de problema". Hum. Mas por outro lado também é gostoso você cuidar de alguma coisa que é um hobby e ter um sítio no interior é uma Sim, delícia, né, sim. até para o filho de vocês. É, a briga ali era que eu queria na praia, né, santista, caiçara, eu queria na "Não, vamos comprar na praia, vamos comprar lá", mas aí venceu o lado caipira do marido, entendeu? Se comprar no interior. E você conseguiu desvincular de Santos? Eu tive um diretor, até hoje inclusive ele é assim, né, ele vai e volta todos os dias de Santos para São Paulo para Santos, ele não larga aquilo lá de jeito Ah, nenhum. não, Como é que foi para realmente. dizer se você conseguiu? No começo Você começou falando inclusive do time, do Santos, poxa. coitada do meu time agora, mas Coitado que eu sou ponte pretano. De nesse aspecto, um dia eu converso com você, você vai entender o que que é coitado, mas tudo bem. a minha família toda tá lá, então meus pais estão lá, todo mundo tá lá. Então antes eu ia todo final de semana, e acho que por isso que pra mim foi muito fácil vir morar em São Paulo, porque de porta a porta, o primeiro lugar que eu morei em São Paulo foi no Paraíso, então era muito perto ali pra ir pra Santos. Então era bem 1 hora no máximo de 50 minutos a 1 hora e 10, então foi bem tranquilo em relação a isso, eu gostava muito, não gostava de ficar em São Paulo no final de semana. Aí depois que eu conheci meu marido, a gente revezava um pouco pra Santos, um pouco para o interior, que ele é do interior, aí a gente ficou revezando. E agora com o Mateu também, um pouco na casa de uns avós, um pouco no outro, um pouco pra praia, a gente Já. vai revezando. Mas realmente é uma cidade muito boa, dá pra você ir e voltar no mesmo dia, essa tem muita vantagem em relação a isso. É, pelo menos não é tão longe de São Paulo, mas subir e descer a serra todo dia Não, também é um é negócio. loucura. Eu fiz isso durante acho que 6, 8 meses, eu subi e descia de fretado, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, mas aí depois eu comecei a morar. Fiz a mesma coisa também. Início de trabalho em São Paulo a gente tenta, né, "Ah, vou de ônibus, vou de fretado", também Sim. chega num ponto e fala: "Não". Até porque eu acho que a cidade de São Paulo é uma cidade muito boa para você aproveitar o que ela te proporciona, né. Uhum. Aqui você tem tudo, e até um Sim. outro ponto também que eu imagino que você deva falar para o seu time também, eu falo para o meu: "Poxa, nós estamos", quem está em São Paulo, Campinas que seja, está num grande centro, que não pode admitir não ser uma referência, não ser uma autoridade no que faz, porque está tudo na mão, né. Então, poxa, você ficar viajando todo dia, não, Gasta muito. vamos aproveitar o que São Paulo tem de bom, porque tem muita coisa boa Sim, aqui. com certeza. Fabiola, poxa, só tenho a agradecer o Imagina. bate-papo, foi muito enriquecedor, admirável, o tanto que você é realizadora, né,
não só nesse momento, pegando ainda novas atribuições, a conselheira, diretora, agora com o GT na OAB, etcétera, Hum. mas toda a sua história, sua trajetória que te trouxe até aqui foi o que a gente conversou em off aqui, né. Eh, Ninguém chega nesses lugares se de fato não se esforça bastante, etcétera. Tanto que até você falou da meia maratona, pô, gosto de correr, mas tem que ser uma meia maratona, né. Eu acho que você deve ter sempre colocado isso na sua vida, você aumenta o sarrafo cada vez um pouquinho. Capricorniana, né. Ah, eu sou casado com uma capricorniana, Exato. eu sei como é que a banda toca, então entendi. O seu marido é geminiano também ou não? Não, ele é peixes, É é peixe? pisciano. Ah, Pisciano, mas é mais tranquilo, né. e a gente brinca que exatamente tem o equilíbrio, que o pisciano ele é mais sonhador, ele é mais, né, ele é mais leve, Mais e o light daí. Capricórnio então um vai trazendo o outro. Quando ele tá Traz pra realidade. esse sítio, não sei, eu falei: "Não, não, esse não, Puxa o balão aqui, traz pra cá. calma, olha aquilo ali, olha ali, não sei o quê". E quando eu tô muito racional, ele falou: "Calma, relaxa, sonha". Aí o que ele mais me fala é: "Sonha, se permita sonhar", Sim. porque o capricorniano não sonha. Então se o DRE não estiver lá perfeito, ele não sonha com DRE, né. Ele quer concretizar aquilo, né. Ainda mais capricorniano para números é bem focado, né. Sim. Legal. Bom, Fabiola, eu te agradeço imensamente, Obrigada, eu que agradeço. foi muito bacana abrir esse episódio, essa estreia do Law Talks contigo, né. É uma referência na área de direito do consumidor. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais aqui, pedir para a produção inclusive colocar no vídeo. Tá. Depois eu acho que o meu LinkedIn é o Fabi Meira, não sei se tá como Fabiola Meira, até foi o equívoco, eu devia ter olhado aqui antes, mas acho que é Fabi Meira. Aí o Instagram e o LinkedIn do escritório, Meira Brezeghello Advogados, então o site meirabrezeghello.com.br, aí tem todas as redes sociais ali, tem os nossos selos, dos rankings, né, das revistas especializadas, tem todas as informações ali, tem o e-mail, o telefone de contato, tem tudo ali. Mas o LinkedIn Meira Brezeghello, o Instagram também Meira Brezeghello. Legal, Fabiola, muito obrigado por Obrigada a vocês, muito esse sucesso. bate-papo muito bacana. Obrigado. Bate-papo muito bacana e eu convido a todos a continuarem acompanhando o podcast Empreender Opinião e as novas séries, né, a Economy Talks, que começou recentemente, e agora a Law Talks, que começa muito brilhantemente com a Fabiola Meira. Muito obrigado. Obrigada, até mais.